E se eu te contasse que tudo o que você sabe sobre a trilogia Matrix está errado? E se eu te contasse que o estúdio não queria que os Wachowski dirigissem seu próprio roteiro? E se eu te contasse que Keanu Reeves não foi a primeira escolha dos cineastas para Neo? E se eu te contasse que a história não termina em Matrix Revolutions? E se eu te contasse que os produtores já estão planejando Matrix 4? No. I don't believe it. It's not possible. Fala galera, bem-vindos ao Se Liga. Nesse vídeo nós vamos ver as 10 coisas que até mesmo o fã mais antenado da franquia não sabe sobre a trilogia Matrix. A história começa com dois auto-intitulados babacas de Chicago, os irmãos Wachowski. Em 1990, eles escreveram seu primeiro roteiro, Carnívoro. Ainda que Carnívoro nunca tenha sido produzido, o roteiro colocou os irmãos no radar de Hollywood como roteiristas de primeira. A dupla também escreveria Assassinos, a história de dois assassinos de aluguel contratados para matar um ao outro. O sucesso lhes deu a confiança para transformar suas ideias mais audaciosas no roteiro de Matrix. A boa notícia é que Matrix ganhou muitos elogios pela originalidade. Sequências estão em discussão, disse o executivo da Warner Bros. Lorenzo de Bonaventura. Sabíamos que precisávamos fazer algo diferente. A má notícia é que o escopo da história tornava sua realização muito arriscada. Ninguém entenderia, disse o produtor. Eles diziam, como isso funciona? Estou sentado na sala, mas na verdade estou vivendo numa máquina. Ainda que os Wachowski tivessem mostrado suas habilidades como roteiristas, suas reputações como diretores ainda não estavam estabelecidas. Em 96, a dupla fez sua estreia na direção com Ligadas pelo Desejo, um suspense psicológico estrelado por Jennifer Tilly e Gina Gershon. O filme foi lançado no Festival de Cinema de Veneza e recebeu ótimas críticas. You were nothing before you met me. Os irmãos também estabeleceram uma relação profissional com o ator Joey Pantoliano, que no futuro interpretaria Cypher. I don't believe it. Além disso, filmaram Ligadas pelo Desejo com o cineasta Bill Paul, que trabalharia na trilogia. O filme de baixo orçamento trouxe poucos lucros, gerando 7 milhões com a bilheteria, tendo um orçamento de 6 milhões de dólares. Os irmãos traduziram a experiência na escrita para os quadrinhos, transformando o roteiro em uma obra-prima ilustrada. Eles entraram em contato com o artista Steve Cross e Josh Darrow para criar o storyboard cena por cena de sua criação. Os storyboards incluíam mais de 600 planos, desde a icônica sessão de treinamento de Kung Fu até a cena de perseguição hipercinética. Um dos aspectos mais marcantes de Matrix e suas sequências são os incríveis efeitos visuais. Os Wachowski usaram principalmente efeitos práticos para chegar nessas cenas e tirar o fôlego. Os diretores alcançaram o efeito dos lutadores com poderes sobre-humanos por meio de acrobacias, em vez de computação gráfica. Os cineastas também insistiram em usar os verdadeiros atores ao invés de dublês. As cenas de luta foram coreografadas pelo Yuen Woo-ping, que posteriormente criaria cenas de luta para o Tigre e o Dragão e a duologia Kill Bill. Os atores treinaram por muitos meses com Yuen e suportaram todos os tipos de lesões para realizar a complexa coreografia. You very rarely get an opportunity to do something like this. I mean, I feel incredibly blessed to have worked with Wu Ping and his team. Homem versus Máquina. A exuberante ilusão gerada por computador versus o escuro e sombrio mundo real. Toda a estrutura de Matrix envolve a exploração da dualidade. E que melhor maneira de explorar a dualidade do que usando gêmeos? No primeiro filme de Matrix, os Wachowski criaram uma cena que mostra a Neo a traiçoeira natureza da prisão criada pelas máquinas. A cena mostra Neo distraído por uma bela mulher em um vestido vermelho. O que Neo não percebe é que a multidão que passa por ele consiste em vários pares de réplicas. Os cineastas criaram uma saída única para contornar as restrições financeiras e tecnológicas que envolviam essa cena de multidão. Enquanto os diretores de hoje podem usar CGI para dar à cena uma cota de Ctrl-C, Ctrl-V na multidão, os Wachowski usaram um caminho mais antiquado. Eles lançaram um anúncio de seletiva de gêmeos, muitos e muitos gêmeos. Gêmeos também tiveram uma grande participação, ou duas, na sequência Matrix Reloaded. Os atores Neo e Adam Rayman foram os gêmeos, uma dupla de assassinos albinos enviadas pelo Merovingio para eliminar Neo. Uma das sequências mais memoráveis de toda a série foi a cena na qual Neo esquiva das balas. Os Wachowski queriam combinar o impacto dos painéis de quadrinho com o movimento encontrado no cinema. Aí entra o designer de efeitos visuais John Guerra. Guerra alcançou o então chamado efeito tempo de bala, usando mais de 100 câmeras instaladas em semicírculo. Cada câmera tirava uma foto, uma depois da outra, com microsegundos de acréscimo. As imagens corriam juntas no filme para criar um impressionante efeito 3D. A técnica permitiria aos diretores capturar a imagem de Neo curvando-se para trás enquanto as balas ondulavam no ar como cascalhos em um lago.
A maior audiência de qualquer programa de TV daquele ano pôde ver O Tempo de Bala pela primeira vez. O uso de efeitos práticos como O Tempo de Bala rendeu a Guerra um Oscar em 2000 por melhores efeitos visuais. Bullet time is something that was conceived for The Matrix specifically. It's the byproduct of the directors observing technology and then they ask the right question at the right time. O filme ganharia mais 3 Oscars naquela noite: melhor mixagem de som, melhor edição de som e melhor montagem. Outro aspecto memorável de Matrix foi como cada personagem tinha um traje distinto. O sobretudo de Neo, a roupa preta de vinil da Trinity e os ternos elegantes de Morpheus deram ao filme a aparência futurista que os Wachowski queriam. E embora esses figurinos parecessem ter saído das passarelas de Paris diretamente para a telona, eles não vieram com etiquetas parisienses. A figurinista Kim Barrett aceitou o desafio de projetar esses trajes únicos, além de torná-los práticos para as manobras e acrobacias. Em uma entrevista a um site de fãs de Matrix, Barrett contou como ela encontrou os tecidos para os trajes lendários do filme com um orçamento limitado. O casaco de Neo não era realmente de um tecido muito caro. Era uma mistura de lã que encontrei em Nova York por cerca de $3 o metro. Para a Trinity usamos vinil bem barato, estávamos com um orçamento muito mais apertado. Diz a lenda que quando a Warner Bros. Deu sinal verde para a produção de Matrix, eles permitiram apenas um orçamento de $10 milhões. A história conta que os diretores investiram todo esse dinheiro na exuberante sequência de abertura, quando Trinity luta contra a polícia. Quando os executivos do estúdio viram o que estavam recebendo pelo seu dinheiro, eles aprovaram um orçamento de $60 milhões. Embora seja uma ótima história, ela não é totalmente verdade. Por um lado, o filme já estava em produção com algumas cenas, incluindo a cena de abertura já gravadas. No entanto, alguns diretores de estúdio não ficaram muito satisfeitos com o tempo e o dinheiro envolvidos nesse grande empreendimento. Eles estavam preocupados que o filme pudesse ultrapassar os prazos e o orçamento. Eles também estavam preocupados que ideias tão vanguardistas e efeitos inovadores pudessem intimidar a plateia, deixando-os com uma grande bomba nas bilheterias. Os Wachowski contornaram essas preocupações editando a cena de abertura, adicionando efeitos e apresentando ao estúdio. Quando eles viram essa visão nas telas, as preocupações se foram. Embora os Wachowski tenham recebido todo o orçamento a tempo para a produção, uma mala desse tamanho sempre vem acompanhada de condições. O estúdio propôs que a fotografia principal fosse realizada em Sydney, na Austrália, e não em Los Angeles. Naquela época era mais barato mover a produção para o outro lado do mundo e gravar o filme nas terras de baixo, do que fazer o filme em Hollywood. Sydney's a beautiful town, I gotta tell you, I've never seen nothing quite like it. O filme tirou vantagem dos muitos arranha-céus de aparência futurista que dominavam o distrito comercial do centro da cidade. A famosa cena da mulher de vestido vermelho foi filmada em uma fonte perto da esquina da Martin Place com a rua Peach. A cena do filé entre Cypher e o agente Smith ocorreu em um restaurante giratório de um edifício comercial no centro da cidade. O Colonial State Bank Center na Martin Place, número 52, serviu como quartel-general dos agentes quando eles interrogaram Morpheus. O estúdio Fox em Moore Park Land Road serviu como palco para muitas das cenas internas do filme. A briga eletrizante entre Neo e o agente Smith foi filmada em uma estação de trem abandonada perto do centro da cidade. Se você tivesse que resumir a história de Matrix, envolveria um jovem com poderes extraordinários encarregado de combater uma conspiração sombria. Se você tivesse que resumir a história de Cidade Misteriosa, de 98, envolveria um jovem com poderes extraordinários encarregado de combater uma conspiração sombria. Se você teve um déjà vu, isso não foi uma falha na Matrix. Déjà vu. As semelhanças entre os dois filmes não terminaram na temática. Cidade Misteriosa foi gravado nos mesmos estúdios em Sydney que os Wachowski usaram para Matrix. Como os dois filmes tinham temáticas parecidas e com as preocupações orçamentárias do estúdio, os cineastas fizeram uma reciclagem para reduzir custos. Muitos dos sets de Cidade Misteriosa encontraram uma nova vida durante as filmagens de Matrix. Temos a escada onde a equipe da SWAT persegue Neo e seus amigos. Temos o telhado onde Trinity salta de um prédio para o outro. Temos o salão de mármore branco onde Neo conhece Morpheus. Em 1998, quase todos os grandes nomes de Hollywood foram considerados para o papel de Neo. O jovem astro Leonardo DiCaprio, logo depois de sua brilhante atuação em Titanic, estava escalado como opção. Veteranos como Tom Cruise e Johnny Depp também foram considerados para o papel. Tanto Nicolas Cage e Will Smith receberam ofertas para o papel, mas ambos recusaram.
Smith mencionou conflitos de agendas com seu novo projeto As Loucas Aventuras de James West, enquanto Cage faria 8mm e Vivendo no Limite no ano seguinte. Os Wachowski queriam Depp, mas o estúdio estava de olho em Keanu Reeves para o papel. Depois do sucesso de Velocidade Máxima, Reeves estava saindo de desastres como Paixão Bandida e O Advogado do Diabo. Os diretores não botavam muita fé em Reeves naquele momento, mas eles cederam às pressões do estúdio para selecioná-lo como ator principal. A jogada funcionou para todos os envolvidos, dando a Reeves o papel de uma vida. Então, o que você achou? Tem mais alguma falha na Matrix que nós deixamos passar? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal apertando o joinha para mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima!